Vamos ao que interessa, né? Semana extremamente positiva, S&P, Bolsa Americana subindo quase 5%. Parece que a chavinha Risk On, né? Risco ligado, foi ativada no mundo. E o Brasil até, né, final de semana passada, começo dessa semana, foi na contramão do mundo, né? Virou o patinho feio, mas conseguiu aproveitar, né? Enfim, esse rally dos ativos de risco, porém, a uma magnitude um pouco menor. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma série, né? Resumo semanal da semana. Eu, Rafael Wurzman, com meu sócio e amigo Thiago Pedroso, que inclusive é aniversário dele. Pedroso, parabéns, muitos anos de vida para você. Ficou de casa tomando uma cervejinha, acabou que nem veio pro escritório. Tô emocionado que ele tá em completar os seus 50 anos. Então, pô, desejo tudo de melhor aí para você, Pedroso. Aproveita muito o seu dia. E pessoal, fala aí, Pedroso. Não, pô, 50 anos com essa carinha de 15 tá ótimo. Só o cabelo branco que tá pecando. Mas galera, deixem aí o feliz aniversário pro Pedroso. E vamos ao que interessa, né? Semana extremamente positiva, S&P, Bolsa Americana subindo quase 5%. Parece que a chavinha Risk On, né? Risco ligado, foi ativada no mundo. É por parte de um Fed bastante dovish, dados econômicos mais fracos do que o esperado e uma temporada de resultados que segue um tanto quanto resiliente. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Vou deixar o Pedroso começar, afinal, aniversário dele hoje, falar um pouco de Brasil, bastante ruído quanto à meta fiscal, né? Será que isso vai mudar ou não vai? E o Brasil até, né, final de semana passada, começo dessa semana, foi na contramão do mundo, né? Virou o patinho feio, mas conseguiu aproveitar, né? Enfim, esse rally dos ativos de risco, porém, a uma magnitude um pouco menor. Pedroso, se não eu falo demais, a bola tá contigo, semana recheada de dados, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Fed, Banco Central da Inglaterra, Banco Central do Japão, mas vamos começar com o nosso bom e velho Brasil. Vamos lá. Fala, pessoal. Vamos começar com o que eu estou começando sempre ultimamente, né? Que é o Boletim Focus. É mais para a gente voltar aqui nas expectativas de inflação, principalmente, né? Eu acho que aqui dá um bom parâmetro, embora o Boletim Focus às vezes seja um pouco atrasado com relação às informações. Mas IPCA, essa última semana, o Boletim Focus, ele veio ali com queda nas projeções, mercado precificando que vai chegar a 4,65 no final desse ano, então o mercado já colocando na conta, né, toda a queda de inflação recente e a queda do preço de combustíveis. E aí, por que eu falei que o Boletim Focus não é um parâmetro só ele, olhando ele individualmente, tão confiável, né? Eu estou subindo aqui um gráfico que mostra a expectativa do Boletim Focus lá com relação ao IPCA desde novembro do ano passado. Então você vê que inicialmente o mercado jogou lá para cima a expectativa de inflação para o final desse ano, estava ali, chegou a praticamente 6%, né? E a gente viu depois de dados positivos de inflação, eles correndo atrás e agora a expectativa está em 4,65%. Então, acho que aqui é um bom parâmetro para ter uma indicação, um caminho para olhar para frente, mas ele não deve ser o único considerado. E é lógico que para fazer uma análise mais completa, tem que ir acompanhando os índices ao longo do tempo. A gente teve GPM essa semana, o GPM de outubro mostrou a aceleração de 0,5%. GPM, ele é um pouquinho diferente porque ele pega ali preços de commodities também, não é só o preço ali direto ao consumidor. E aí, por conta disso, a gente está vendo agora recente alta do GPM que pega um pouco aumento de preços de minério, petróleo e outras commodities que subiram recentemente. Mas você vê nesse gráfico aqui que o GPM saiu ali de um período de oscilando baixo até um período bem negativo, né? Logo que a inflação começou a ceder depois daquele estresse que teve o ano passado. E agora volta para um patamar relativamente normal. A gente olha para frente e acha que a inflação volta a ficar o normal, né? Que é a gente ter inflação rodando ali perto de uns 4% pelo menos. E aí, essa semana, acho que dá para o Brasil importante, saiu o CAGED, que fala ali de criação de vagas de trabalho, veio muito forte, veio acima do esperado, criou 211 mil postos de trabalho, 211.764 postos de trabalhos no Brasil. Eu destrinchei aqui, eu trouxe um dado para mostrar como que isso é por setor, porque a gente fala bastante aqui, né? O setor agro está carregando a economia de fato, ele é muito importante, principalmente por conta das divisas, porque você tem muita entrada de dólar para a balança comercial, mas o que acontece, o setor agro é um setor que emprega relativamente pouco, né? Então, aqui destrinchando, vocês veem que setor de serviço foi quem carregou aqui 97 mil postos de trabalhos abertos, comércio e indústria de transformação ali, 47.042 bem próximo,
Depois construção civil com 20 mil postos e só depois vem agropecuária com 5,9 mil postos. Então, para o Brasil do futuro dar certo, né? A gente precisa de políticas que consiga abraçar todos os segmentos. O setor agro está se beneficiando naturalmente por conta das condições externas também, mas que consiga pegar ali a indústria, serviço, a gente teria todos os setores andando junto. Acho que é importante comentar essa semana. Semana passada a gente já tinha falado da fala do Lula, que falou sobre o déficit zero não teria mais, que iria ter déficit ali de 0,25, 0,6. Essa semana meio que os bastidores apontam que já se bateu o martelo, então temos um déficit provavelmente para o ano que vem de 0,5. Não é muito alto. O mercado já não acreditava que fosse ser déficit zero. Na verdade, as projeções do mercado eram acima de 0,5, então 0,5 é positivo se você for pensar por essa ótica. A forma que foi comunicado, né, com o Lula meio que atravessando, que não agradou o mercado. Mas a leitura Eu, foi aquele estresse inicial, não é algo que deve ser carregado. Tem a fotinha aí do Haddad e, triste, né? e Pedroso, eu acho que perde um pouco de credibilidade o nosso governo, né? Parecido com aquela história da mudança da meta de inflação, né, pelo Conselho Monetário Nacional, né, o CMN. Enfim, o que que acontece? Se você fala que vai ter meta déficit zero e o mercado está projetando 0,75, quando você fala meio, né, a gente está falando do quê? Do 1,25, né, de déficit real. Você acha que eles dando, né, essa folga maior para, enfim, conseguir gastar mais e etc., de fato, né, não é prejudicial, Pedroso? Pelo menos o mercado teve essa leitura no primeiro momento, né? Assim, o arcabouço ele dá um limite adicional de 0,25, né, acima do que eles projetar. Então, se eles falarem que for 0,5, dentro da regra do teto de gasto atual vigente, a gente poderia ter um déficit até 0,75. Acho que deve ficar dentro disso. Eu acho que não ultrapassariam isso sem tentar mudar novamente esse déficit. Eu acho que já estão fazendo as contas, de algo que seja ok, que eles vão conseguir. O pior cenário seria, eventualmente, a ala mais ideológica ali do PT pressionar para que tenha um déficit de 0,75, e nos bastidores tem isso também, tá? Então tem uma briga ali da equipe econômica contra essa ala que quer um déficit até maior. Agora, qual que é o grande ponto, né? A gente vive num mundo com dívida para cima, déficit dos países não tá fácil, né? Você que o diga lá nos Estados Unidos. Então, assim, o mercado ele vai absorver isso, da minha opinião, porque já estava no preço, principalmente. Tira a expectativa lá da frente, dá um sinal ruim para o mercado. Cara, dá, mas sinceramente, o que a gente esperava? Esse governo já veio com esse discurso desde o começo, então eu não vejo uma grande mudança na retórica do governo. Eu te diria ao contrário, o mercado estava tentando se enganar, o mercado que estava querendo acreditar num conto de fadas, porque provavelmente essa discussão de gastos ou não vai ser até o final, é um pouco o perfil do PT, né? Balançar em cima dessa corda. Mas eu vou te dar uma opinião que eu acho que no fim do dia, muito do que o mercado estava com medo lá atrás não aconteceu. Então, no geral, por mais que vai ter essa discussão sobre interferência do governo, sobre a questão do déficit, a questão fiscal, o governo está seguindo melhor que esperado, né? A gente está vendo a Petrobras ali repassando combustível, ainda assim com algum barulho, mas as coisas estão seguindo, as estatais relativamente, por enquanto, andando. Riscos para o futuro a gente sempre vai ver em qualquer governo, né? A gente viu problemas lá, Bolsonaro, problema com o Lula, mas eu acho que no fim do dia a grande questão é que já estava muito no preço. Então o mercado teve aquele início de estresse e agora o mercado volta a sambar lá com o que realmente importa, que é juros. Se juros americano cai, ajuda todo mundo. E aí, falando de juros, né? Você vai falar de lá fora, BC aqui, o Banco Central, Copom ele decidiu novamente cortar os juros em 0,5%. Duas coisas importantes no comunicado. A primeira é que eles deixaram claro que os próximos cortes também serão de 0,5%. Então, isso é positivo, mas ao mesmo tempo eles deixaram claro que aumentou o risco tanto da ponta fiscal quanto do cenário externo, né? Lembrando que desde a última reunião do Copom, estressou os juros americanos, apareceu uma guerra lá no Oriente Médio, então tem muito risco novo no radar, então ele deixou ali um ponto de cautela. Os bancos começando a projetar agora que talvez Selic não vai ser 9% lá na frente, deve ficar ali. O Banco Itaú hoje fez uma revisão das projeções que a Selic terminal, o fim do ciclo de queda seria em 9,5%.
tem banco falando talvez nem isso, talvez seja 10%, mas o fato é que hoje o mercado já não está muito acreditando que chega a 9 a taxa de juros lá no fim do ciclo de queda. De qualquer forma, essa semana o que impactou, acho que você vai até comentar melhor, é o juros americano, né? A gente teve um estresse aqui na nossa curva de juros, muito por conta do cenário externo do estresse do juros americano, né? Então a gente basicamente aqui viu um cenário positivo porque lá deu uma cedida, a gente viu os dados positivos, hoje saiu o payroll que você deve comentar aí bastante. Com Com certeza. certeza. Acho que com relação de informação de Brasil é isso. Eu queria trazer aqui um pouquinho de China, mas antes de China eu queria mostrar uma coisa aqui, né? A gente brincou até semana passada, falou, pô, mas o Ibovespa sempre está barato. Não é uma verdade absoluta, eu já vi o Ibovespa negociar múltiplo mais elevado, mas é que o patamar de barato agora, ele chama muita atenção, porque normalmente o Ibovespa está barato nesse patamar, e esse é um patamar que eu diria que a gente está num dos menores múltiplos da história. Normalmente o Ibovespa está nesse patamar quando a gente está no fundo do poço. E agora não, a gente olha para frente, tem perspectiva de que os juros começam a cair. E eu trouxe aqui um estudo que nós fizemos aqui da performance do Ibovespa antes e depois do ciclo de queda. Eu vou deixar até, já pode subir aí para ficar um tempinho para poder visualizar isso. Mas em Bem, todos os bem ciclos de legal o queda, gráfico. desde 1999, né, nós tivemos apenas dois cenários que o Ibovespa caiu nos 12 meses seguintes. Isso foram 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos de quedas, tá? Desculpa, foram 10 ciclos desde 1999. Desses 10 ciclos, apenas dois caiu nos 12 meses seguintes e dois nos 24 meses seguintes. E esses meses que caíram, eles coincidem com algumas questões específicas, né? Então, primeiro, lá em 2000, quando a gente teve o ciclo de queda e o mercado continuou em queda, ele coincidiu com a eleição do Lula, né? Quem estava naquela época, viveu a eleição do Lula, sabe que o mercado tinha um baita medo, né? Com toda a história do Lula, de decretar moratória. Então, a gente viu ali até que o mercado se acostumasse com o Lula, que foi ali entre 2001 para 2002, que aí teve aquela alta forte, né? Então, aqui tem uma justificativa muito do ponto de vista político. E aí, depois, lá em 2011, teve o evento Dilma, né? Nos 12 meses seguintes, o mercado ficou meio de lado, e depois, nos 24 meses seguintes, o mercado, mesmo com a queda de juros, caiu 10%. Quem também viveu sabe que a Dilma baixou os juros mais do que deveria na época para tentar impulsionar a economia. Muitos economistas foram super críticos com o que aconteceu. Então, foram os únicos dois eventos. Em todos os demais, o mercado teve uma alta relevante. Na média, mesmo considerando esses eventos negativos, o índice Bovespa subiu em torno de 42% nos 24 meses seguintes, depois do início do ciclo de queda de juros. Agora a gente está de novo no início do ciclo de queda de juros, tá? E o risco que nós temos, que poderia se repetir, é um risco do ponto que aí somos dois, né? Lá atrás foi o Lula, muito mais político e aquele medo do fiscal, mas o fiscal não foi o problema. E a Dilma, o medo ali foi do fiscal de fato, o fiscal degringolou durante o governo dela. Então, esse é o grande medo do mercado. Eu até diria que, de fato, o juros começou a cair, a bolsa ainda está meio de lado por conta disso. Mas a grande diferença também é que a gente já está em níveis de múltiplo que aqui a gente viu lá no fundo do poço da Dilma, né? O juros caiu, subiu e a bolsa lá E, para baixo. e até, Pedroso, falando, enfim, apoiando seu argumento, pô, o Brasil, em termos de país emergente, nos últimos 5 anos, fez 5, 7 anos, né, desde as reformas ali da época Temer, fez um dever de casa tremendo, né? É só a gente olhar a nossa balança comercial hoje, por exemplo. A gente é um grande exportador líquido, né? A gente tem uma balança comercial superavitária, ou seja, vem mais dinheiro para o Brasil do que sai dele. Isso ajuda no câmbio, né? Ajuda no PIB, ajuda na questão de juros, fiscal, arrecadação, né? E etc. E aí a gente olha também a nossa inflação hoje, a núcleo, ela está muito parecida com uma inflação de país envolvido, né? De G7 e G10. O núcleo está 4,5% hoje no Brasil, nos Estados Unidos o núcleo está 4%, né? Enfim, quase a mesma coisa. Na Europa está 4,2% o núcleo de inflação, né? Que tira alimentos e energia. Então a gente tem um juros de emergente e uma inflação de desenvolvido, né? Nesse cenário pós-pandemia, com múltiplo de bolsa bastante baixo, com corte de juros iminente, porque política monetária funciona, e Roberto Campos Neto e equipe fizeram um trabalho muito bem feito, que pode, de fato, né, impulsionar não somente os múltiplos, né? Corta juros, geralmente os múltiplos expandem, né? As empresas valem mais, mas também os lucros dessas mesmas companhias. Até aquelas que estão, né, um tanto quanto alavancadas, que eu diria que é boa parte do Ibovespa. Exato. Acho que o Caged explica muito o que você falou, né?
desde 2017, principalmente, nós tivemos reformas estruturais na economia, e o Brasil avançou muito do ponto de vista institucional, né? A gente viu muitas mudanças, a própria lei das estatais, por mais que mexeram, ainda assim, a gente vê como essa lei ainda é Perfeito. importante para as empresas estatais. E a gente vê hoje um nível de criação de emprego. Esse ano devemos fechar por volta de 2 milhões de criação de emprego no ano, que é a projeção dos analistas. E aí, falar que isso é do governo Lula, individualmente, eu não vou tirar o mérito do governo, ele está colocando estímulo na economia, então ele tem os seus méritos, mas falar individualmente que isso é só por conta do governo Lula seria super leviano, né? Tudo o que a gente está vendo agora, os frutos que estão sendo colhidos, balanço comercial superavitária, criação de emprego, vários dados, é um fruto que foi construído, não também não só do Bolsonaro, foi toda a equipe dele, assim como começou lá no Temer, né? Então, a gente vê um cenário do ponto de vista institucional muito melhor do que foi no passado, também do campo econômico, muitas reformas, marcos, saneamento, esportes, aeroportos, muita coisa que aconteceu que é super positiva, vai trazer investimento no longo prazo e transforma o Brasil, se tudo não virar uma zona, né? E eu não acredito nessa hipótese, eu acho que a gente, por mais que possa ter um governo X ou Y, a gente ainda assim tem um Congresso muito de centro. A gente vai ser um celeiro no mundo, vai ser um quintal de construção, vai ter muita coisa acontecendo nos próximos anos. Então, eu sou um otimista com o Brasil, eu trouxe aqui um outro gráfico que traz o valuation, ele está um pouquinho atrasado, eu peguei de um material aí de um banco concorrente, mas ele é de junho, ele mostra o índice Bovespa lá embaixo, negociando a níveis menor níveis entre todos esses pares que a gente acompanha aqui, tirando Colômbia. A Colômbia tem um motivo específico, eles estão com um problema lá grave. A inflação na Colômbia ainda está beirando os 10%. Então, a Colômbia está num cenário um pouco diferente, né? O Brasil não está num cenário tão ruim. Mas tirando isso, né, a gente ainda está com uma das bolsas mais baratas do mundo em nível de valuation, quando você compara tanto com o desenvolvido e principalmente quando você compara com países emergentes. E aí, na minha opinião, por que o Brasil não anda, né? Porque a gente vê ainda as coisas amassadas, quando parece que vai e volta, é os juros americanos, né? Lá a gente tem um buraco negro que está sugando a liquidez do mundo. Isso se reflete nesse gráfico que eu estou subindo aqui. Ele mostra a média de volume de negociação do Ibovespa mês a mês desde outubro do ano passado. Esse gráfico eu tirei direto da B3. Vê que no ano passado a gente chegou até 34, 35 bi por dia de negociação. Hoje, no mês que passou agora, em outubro de 23, esse volume foi de 19 bi. Então a gente vê que, de fato, a alta de juros americanos sugou a liquidez dos mercados, deixou todo mundo em stand-by. E do ponto de vista positivo para o Brasil, principalmente nas últimas semanas, a gente viu um fluxo menor nos dias de queda e um fluxo um pouquinho maior nos dias de alta. Isso é um cenário positivo, a gente vê que parece que as vendas já estão cansadas ali, quem estava saindo, quem tinha que sair já saiu. E ao mesmo tempo, quando você vê em movimento de compra, está todo mundo tentando pegar esse movimento de retomada. Ontem, acho que foi um exemplo, ontem não, desculpa, anteontem, antes do feriado, a gente teve um fluxo de 25 bi, que foi já bem acima da média do mês. Então, nós estamos começando a fazer essa leitura de que, de fato, o mercado está muito barato. E por mais que tenha riscos, se não é para entrar com exposição no mercado quando a gente está nesses níveis de múltiplo, porque o seu risco já é menor, né? Porque você já está comprando tudo muito barato, aí fica difícil saber onde é para entrar, porque, de E, fato, esse é um bom ponto de entrada. Aí a nossa ideia aqui é olhar muito bem os ativos, tem empresas talvez com fundamentos melhores que vão surfar melhor, mesmo se o cenário continuar complicado no curto e médio prazo. Perfeito, Pedroso. E até pegando um gancho do que você falou e até indo, né, para o cenário externo, o Powell, na reunião do Fed, ele comentou um dado muito interessante que eu acho que passou um pouco despercebido quando o PIB foi divulgado, né? Se não me engano, semana passada nos Estados Unidos, que a produtividade de mão de obra, que subiu, né, no último trimestre 4,7% anualizado. O que que é isso? É quanto se produz de output, né, de produto final, por horas trabalhada. Então as pessoas estão conseguindo produzir mais trabalhando menos, tá? E produtividade, no final do dia, resolve todos os males, né? O Powell mencionou isso como um indício que o potencial de crescimento nos Estados Unidos pode estar subindo, né? Essa fortaleza econômica que a gente vê por lá, com o PIB subindo 5%, né? O mercado de trabalho contraindo tudo e todos recentemente, pode se dar por um aumento de oferta, né, um aumento de produtividade, que permite, né, uma política monetária mais frouxa, sem necessariamente trazer inflação. E aí eu tento trazer isso para o contexto brasileiro, né? A gente tem visto também uma economia um tanto quanto resiliente, com juros extremamente altos.
né? Então, será que o mundo, né, até nessa iminência de inteligência artificial, tecnologia, não passa por outro ciclo de inovação, um ciclo de produtividade que poderia permitir, né, enfim, um cenário de crescimento sem inflação, que aí coloca, né, uma certa tranquilidade nos bancos centrais? Eu acho que você falou tudo, né? Embora a parte de entender como a inteligência artificial e as tecnologias vão impactar nisso é bem difícil, ainda mais para a gente no setor, mas acho que de fato a médio prazo, para quem está olhando níveis de preço, o mercado está barato, tem muita É, coisa no preço. e até, Pedroso, pensando aqui alto com você, né? Pô, o que que a gente viu em 2021? Excessos serem formados. O que que a gente viu em 2022? Esses excessos serem drenados. E quando eu digo excessos, as pessoas foram demitidas. Teve ali uma readequação em termos de gestão. O capital foi melhor alocado, né? Quando o juros está alto, você tem que escolher onde colocar seu dinheiro. Não dá para colocar numa foto de um macaco de NFT e achar que vai subir, entendeu? Então as pessoas ficam mais disciplinadas em termos de alocação de dinheiro, né? E talvez isso explique, em tese, essa produtividade que a gente viu nos últimos 12 meses no trimestre. Esse aumento de produtividade. Legal. Não Não sei. sei. Terminando minha parte aqui, eu vou falar rapidinho de China. Saiu dados essa semana ruins. China veio com um PMI industrial ali abaixo do esperado, PMI composto também. E aí hoje saiu dados do PMI de serviço também abaixo da expectativa. Esse foi o único que ficou acima dos 50 pontos, né? O PMI, para quem ainda não sabe aí, são índices de atividade econômica, seria como se fosse nossa atividade industrial, por exemplo, ou o volume de serviços no Brasil. E os dados todos, no geral, foram abaixo de 50 pontos ou muito próximo disso. Quando está acima de 50 pontos, significa que o país está em território de expansão, quando está abaixo, em território de contração. A China, que apresentou ali nesse gráfico, dá para ver bem, né, um suspiro, porque colocou muito estímulo, começa de novo a desacelerar, e aí traz a preocupação para o mercado, né? A China vem colocando muito estímulo e não está dando o efeito desejado. De novo, essa semana a gente viu minério, algumas commodities mais atreladas ao mercado chinês subir, muito nessa história de que, poxa, dado pior vai fazer com que eles coloquem mais estímulos na economia. Mas o fato é que estruturalmente a gente está vendo algo que não é muito positivo lá, vale acompanhar. E por fim, só para terminar aqui, petróleo essa semana teve uma correçãozinha boa, né? Eu subi o gráfico aqui, a gente viu aqui nesse gráfico, você vê que lá, quando começou a guerra, ele chegou lá em cima, lá perto dos US$ 98, estavam todo mundo falando que fosse para 100, teve aquela correção, aí a guerra estressou de novo, subiu e agora, essa semana caindo, com dados da Europa e agora dos Estados Unidos mostrando um nível de desaceleração econômica e o mercado colocando na conta, né? O que que vai fazer mais preço no petróleo? Menos demanda lá da outra ponta, o consumidor usando menos ou a guerra diminuindo a oferta. Então, nessa balança aqui, por enquanto, a desaceleração global está colocando mais peso e petróleo voltou a desacelerar. Fator importante, muito bom, positivo para a inflação. O petróleo manter no patamar mais baixo para o Brasil é ótimo, tá? Porque tira a pressão de inflação tanto aqui quanto lá de fora. Acho que eu termino minha parte aqui, senhor Rafael Wurzman. Vamos falar lá dos Pedroso, Estados Unidos? Vamos vamos dar dar um. uma apanhada aqui rapidinho geral. Semana muito positiva. Eu comecei falando que a Bolsa Americana subiu, né, quase 5%, o dólar caiu 1,5% essa semana. E a grosso modo, por que isso aconteceu, pessoal? Ao longo da semana, a gente teve alguns indicadores referentes ao mercado de trabalho americano que vieram em tese mais fracos do que o esperado e sustentaram aquela tese do pouso suave, né, do Fed conseguir trazer a inflação de volta para a meta, talvez sem induzir uma desaceleração tão agressiva, porque foram dados saudáveis, mas em desaceleração, né, no ritmo correto. A gente viu também ISM, que é uma espécie de PMI, de manufatura e serviços, mais fracos do que o esperado. E quando você analisa os subíndices, né, especialmente a geração de empregos, você vê que tem fraqueza ali também. Então coloca esses dados fracos, né, que em tese fazem a curva de juros fechar, porque lá na frente talvez o Fed não precise entregar mais e pode começar a cortar mais cedo, com um Powell, né, um presidente do Fed, bastante dovish. Tá? Ele comentou explicitamente que a gente está próximo do fim do ciclo de aperto monetário,
Ele falou explicitamente que talvez o crescimento potencial dos Estados Unidos esteja aumentando, dado um incremento de produtividade. Acabei de comentar a respeito disso. E o mercado, né, pegou todas as falas que ele comunicou e falou: higher for longer? Não acredito nisso não é higher for longer. Daqui a pouco o Fed vai cortar juros, daqui a pouco, né, a economia vai permitir com que o Fed faça isso. E hoje, o que a gente tem? Na curva, um corte já projetado para maio. Né, com mais ou menos, a gente sobe aqui 45% de expectativa, né, um corte de 25 pontos. Então, ou seja, a gente tem reunião do Fed em dezembro, mantém. A gente tem reunião do Fed em janeiro, mantém. A gente tem reunião do Fed em março, mantém. Na reunião de maio, dia 1º de maio, pode ter o primeiro corte. E aí, esses cortes ganham intensidade até o fim do ano. Né? A gente pode chegar aí a uma taxa terminal em 2024 nos Estados Unidos, de acordo com as projeções de mercado, de 4,37%. Né? Seria mais ou menos uma média aí de 4,25 a 4,5, o que significa um corte, né, total, né, do início até o final do ano de 100 pontos. Né, mais ou menos isso que hoje o mercado coloca na curva. E olha que engraçado, Pedroso, no começo da semana, segunda-feira, a taxa terminal para o ano que vem era de 4,75. Né, abaixou mais ou menos, né, em 30, 40 pontos essa taxa terminal, né, de segunda para sexta, dado a conjuntura de dados macroeconômicos e dado um Fed que foi muito bem recebido pelo mercado. E aí eu pergunto até para você, Pedroso, e aí depois a gente fala um pouquinho do mercado de trabalho que vale a pena dar uma dissecada no payroll. Você acha que o Fed pode ter dado um tiro no pé dele de ser um tanto quanto mais leniente na sua fala ao mercado? Por que eu digo tiro no pé? Porque ele disse explicitamente que as condições financeiras estão apertadas, né? Que o juro alto subindo, ele restringe crescimento, talvez tire a necessidade de um aperto monetário adicional na ponta curta, né? O Fed ir lá e aumentar os juros corrente. E a gente sabe, né? Quando o Fed fala essas coisas, acontece o inverso. Né? Na verdade, as condições financeiras estão restritivas, mas com o rally dessa semana já estão começando a ficar mais frouxas. Né? Bolsa sobe, juros cai, spread de crédito fecha, dólar também desvaloriza e, em tese, o mundo fica mais rico. E o mundo ficando mais rico, a inflação tende a reacelerar. Você acha que ele tinha que ter sido um pouco mais cauteloso e garantir, né, uma inflação mais baixa para talvez, né, dar esse entender para o mercado que o pior já passou? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvida de quanto o Fed hoje em dia mexe com as expectativas futuras, né? A gente viu recentemente todo aquele estresse na curva de juros americana. Então, ao mesmo tempo, eu tenho dúvida se de fato o comunicado dele iria mexer muito mais com o que aconteceu do que a taxa mais longa. Mas, de Né? fato, faria mais sentido se ele fosse continuasse no ritmo, deixa para talvez na próxima reunião ele vai ter mais dados, né? Acabou de sair um dado desacelerando o mercado de trabalho, Perfeito. estava difícil sair isso, talvez não era o time dele dar essa Exato. indicação. E também tem a Não, outra ponta, né? O que o mercado faria de leitura, porque o mercado ultimamente ele fala uma coisa, ele quer entender outra, né? Então, a questão é o quanto ele conseguiria influenciar o Eu, mercado. eu concordo, até porque, Pedro, a gente foi com um posicionamento muito leve para a reunião. Por que eu digo leve, né? Tinha muita pessoa vendida, os ativos estavam machucados, o S&P tinha caído 10% do pico de julho, a curva de juros já estava quase em 5%, né? Então esse posicionamento já pessimista permite um rally, né? Sem necessariamente a gente ter que escutar coisa muito boa vindo do Powell, né? Coisa muito boa vindo do mercado. Né? E aí, Pedroso, como você falou, né, payroll hoje. Galera, hoje o mercado amou o payroll, né? Enfim, acho que vai ser um final de semana de festa aqui para Faria Lima, porque Bolsa Brasileira subindo pra caramba hoje, Bolsa Americana subindo mais de 1,5%, Nasdaq então nem se fala. O que a gente está vendo aqui? Foram criados 150 mil postos de trabalho, pouco abaixo da expectativa de 180 mil. Então, um ritmo saudável, mas em desaceleração. E aí a gente olha a taxa de desemprego. Opa, saiu de 3,8%, foi para 3,9%. A expectativa era que ficasse estável em 3,8%. E mais importante, salário médio por hora. Né, subiu 0,2 no mês. A expectativa era 0,3. Então a gente olha essas três variáveis e fala, caraca, é soft landing. Caraca, é pouso suave. Taxa de desemprego subindo marginalmente, as contratações estão desacelerando marginalmente também e, mais importante, a inflação de mão de obra vem cedendo marginalmente. Tá? E pessoal, não dá para usar esse dado e falar ganhamos. Né? O Fed está out of the woods, né? Conseguiu, política monetária funciona. Talvez a gente tenha que esperar mais um pouco, porque eu digo isso, saiu o ECI, que é basicamente o custo de mão de obra no trimestre.
né? Isso saiu na terça-feira, ficou em 1,1%, a expectativa era 1%, né? Dentro ali, né? Mas um pouco acima. E esse custo de mão de obra é o que, né, talvez faça a inflação ficar enraizada ali na casa de 3,5% por muito mais tempo que a gente imagina, tá? E aquela história, aquela analogia que eu gosto de fazer com vocês, é um regime. Pô, você tem 120 quilos. De 120 para 100 é muito mais fácil do que a reta final de 100 para 80. Né? É mais duro perder esses quilinhos quando você já está mais próximo da meta, né? E é o que a gente vê hoje nos bancos centrais. A gente está na última fase, né? Enfim, nesse último ciclo que, enfim, vai ser muito importante aí para definir a conjuntura macroeconômica futura. Mas sem querer enrolar ninguém aqui, eu acho que outro dado extremamente relevante essa semana foi a questão do refinanciamento do Tesouro Americano. Isso por muito tempo foi um não evento, né, Pedroso? Ninguém prestava atenção para o que o Tesouro ia emitir, né, de dívida ao longo do trimestre, mas por que o mercado estava tão atento a esse anúncio da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro? Porque no último trimestre, a Janet Yellen foi lá e colocou uma pressão imensa na ponta longa da curva de juros americana, que ela inundou o mercado de oferta de título, né? Ela emitiu, né, mais de 60 bilhões de dólares de títulos de 10 anos, 50 bilhões de dólares de títulos de 30 anos, é mais ou menos, tá, pessoal? Não tem os números exatos aqui, mas foi muito concentrado na ponta longa da curva de juros. Esse descasamento entre oferta e demanda é o que vem influenciando uma alta nos rendimentos, né, enfim, dos títulos americanos que definem a curva de juros futura. E a Yellen foi lá, na verdade, né, ficou um pouco abaixo da expectativa as emissões totais, e o que foi positivo, o mercado já gostou, né, o mercado já entrou na reunião do Fed às 3 da tarde de Brasília na quarta-feira com um sentimento risk-on por causa desse comunicado do Tesouro Americano, que eles estão concentrando, né, uma maior parcela das suas dívidas à ponta curta da curva de juros, né, para esses novos leilões que vão ser realizados ao longo da semana que vem, diferente do que fizeram, né, no último anúncio, que foi uma emissão maior na ponta longa, e acabou sendo um dos fatores, né, que pressionou esse 10 anos para bater 5% e, como o Pedroso comentou, virar um buraco negro que sugou liquidez do mundo inteiro. E aí, eu queria citar aqui, né, uma frase do comitê que faz aconselhamento, que faz consultoria para o Tesouro. Ele é formado por agentes de mercado, tanto no âmbito público como privado. E é uma das últimas frases, né, que eles escreveram um parágrafo tentando explicar, né, resumir por que esse juros está subindo e o que o Tesouro teria que fazer, né, para acalmar o mercado. Ele falou assim, basicamente, ainda tem uma demanda muito razoável por títulos do Tesouro Americano, tanto nos Estados Unidos, por participantes domésticos, pessoa física, bancos e etc., assim como participantes internacionais, bancos centrais, né, de outros países e investidores que vão para os Estados Unidos em busca, né, de uma rentabilidade atraente. Porém, né, essa demanda razoável não conseguiu seguir ali esse aumento de oferta que a gente viu ao longo do trimestre. Tá? Então, muito importante comentar, né, que a conjuntura macroeconômica mais forte, um PIB pujante, junto com o excesso de oferta na ponta longa da curva de juros, e talvez, né, enfim, muitos bancos centrais tendo que defender a sua própria moeda, vender as suas reservas em dólar, o que acontece? Um banco central não tem o dólar parado ali, ele tem o Tesouro Americano. Ele ganha o dólar mais 5, dólar mais 3, aí vai depender de quando ele travou. Quando ele quer defender a sua moeda através de operações de swaps, ele vende o dólar através da venda do tesouro para comprar, né, moeda local. E isso, por si só, né, influencia também uma queda no PU dos títulos e, consequentemente, uma alta nos yields, entre outros motivos, tá, galera? E aqui eu vou ser um tanto quanto objetivo. Pedroso, o Stanley Druckenmiller, que é um gestor de hedge fund, né? Ele tem um family office próprio, que ele faz a gestão. Ele até foi discípulo de George Soros, né? Trabalhou um tempinho ali com o Soros, que é outro, enfim, é outra lenda de mercado, uma espécie de Ray Dalio, para aqueles que não conhecem. Ele montou um trade muito interessante essa semana, não sei se você olhou. Ele está extremamente comprado e alavancado em títulos do Tesouro de 2 anos. Nos Estados Unidos, porque 2 anos é mais atrelado à política monetária, né? E ele falou, o mantra do Fed alto por mais tempo, juros altos por mais tempo, é o mantra de ontem. O mantra de hoje é juros altos por menos tempo. Por quê? Porque a economia vai perder força, porque a política monetária funciona com defasagem. E essa defasagem vai acabar no ano que vem, né? E aí ele montou a exposição no 2 anos, porque o 2 anos é o que o Fed vai fazer.
né? E eu acho que faz total sentido. A gente já vem conversando aqui, né, que a grande questão, enfim, hoje do mercado não é se o Fed vai dar mais 25 pontos aqui ou ali, fazer um ajuste fino. É por quanto tempo o Fed vai ter que deixar esses juros em patamar restritivo, né? E de fato, se a inflação continuar indo para a direção correta e se, enfim, a economia ceder, que a gente já vê diversos indícios disso, especialmente indicadores antecedentes, né? Que o Conference Board mede, tem até um índice ali que compila vários indicadores antecedentes. O que são indicadores antecedentes, galera? São indicadores que dão projeções sobre o futuro, né? Diferente de um desemprego, diferente de um PIB. Isso só fala do passado, né? A gente vê indicador de crédito e etc. que mostra que o futuro não vai ser tão resiliente igual ao passado, né? E o Druckenmiller Miller deve ter visto essa fraqueza debaixo da superfície, digamos assim, e montou uma posição relevante comprada em tesouro de 2 anos. Mas mais interessante ainda, Pedroso, ele está comprado em 2 anos, mas ele está vendido em 10 anos, né? Então o que ele acha que vai acontecer? Que a curva de juros vai desinverter, ela vai se normalizar. Ele vai ganhar nesse trade relativo, nesse long short que ele fez. E por que ele está vendido no 10 anos? Quando eu digo vendido, é tomado nos juros, né? Apostando que o título vai subir em termos de rendimento e seu preço unitário vai cair. Tá? Porque ele fala o 10 anos é um buraco negro. O 10 anos não é só a política do Fed, o 10 anos é risco fiscal americano. E ano que vem a gente vai ter eleição nos Estados Unidos. Quem vai cortar gasto em uma véspera de eleição? Né? E digo mais, aonde que a gente cortaria gasto nos Estados Unidos? Segurança. Parece que 100 bilhões, 50 bilhões de dólares virou troco no Congresso americano, né? E, de fato, né, com essa geopolítica que a gente vê hoje, como é que a gente corta dinheiro em segurança? Né? Como é que os Estados Unidos não aumenta, né, a sua capacidade militar? Aí vem a aposentadoria. O cara que cortar a aposentadoria não vai ser eleito. Aí vem Medicare, que é uma espécie de seguro de saúde público lá fora. Também não dá para cortar isso, né? Então, talvez a solução para equilibrar as contas públicas americanas, igual no Brasil, tem uma resistência grande em termos de cortar gastos, né? E aí qual a outra ponta, Pedroso? Aumentar a arrecadação. Né? E a arrecadação, o dinheiro não nasce em árvore, é nosso o dinheiro que o governo usa, né? A gente paga imposto. E aí eu trago, fazendo esse vínculo, né? Olha que interessante. O Citi soltou esse dado essa semana, né? E ele fala assim, se a sustentabilidade fiscal virar uma prioridade, a gente pode ver um incremento significativo na taxa de imposto corporativa, né? E isso seria muito mais plausível no Congresso e no Executivo do que, né, uma redução de gastos. E aí, onde é que eu quero chegar aqui, galera? A taxa de imposto da média das empresas que compõem o S&P 500 hoje é de 19%, tá? Na década de 90, essa alíquota era de 35% a média. Olha como caiu o imposto, Pedroso. E boa parte dessa queda de imposto veio ali em 2017, né? Com o Trump, enfim. E exatamente. Então a arrecadação caiu aqui, né? 1 minuto para o pessoal reverter. E até subo o gráfico para vocês darem uma olhada, que é realmente interessante, né? Hoje a gente está em uma das menores alíquotas dos últimos 30 anos em termos de corporativo americano, em termos do que as empresas pagam sobre os seus lucros, tá? Então, também é muito importante a gente trazer esse ponto. E aí, Pedroso, eu falei bastante, essa semana foi carregada. Os outros 2 principais eventos foram Banco Central do Japão e Banco Central da Inglaterra. Quero falar um pouco do Japão. Inglaterra, pincelar, manteve, foi positivo para o risk-on, veio na quinta-feira, né, ontem, após um Fed que foi interpretado como dovish, então alimentou ali a tendência de alta dos mercados e de queda nos rendimentos, queda nas taxas de juros futuras. O Japão, né? E até quero saber o seu input, Pedroso. O mercado entrou na reunião do Banco Central japonês achando que eles iam ser um pouco mais duros, achando que eles iam, né, de fato, eliminar, talvez de forma mais agressiva, o controle da curva de juros, que eles entram comprando título sempre quando o rendimento do 10 anos ali desancora, né, fica fora ali do que eles permitem, e até mesmo sinalizar, né, de forma mais concreta, um fim da era de juros corrente negativa. Os juros, a Selic no Japão, segue em menos 0,1%. E semana passada a gente teve inflação no Japão. Core, 3,2%. Ficou acima da expectativa, né? E aí, o que eles fizeram, tá? O Banco Central japonês trocou a taxa de referência, né? O seguinte, eles colocaram um teto ali no 10 anos japonês de 1%. Se chegasse próximo de 1%, o Banco Central japonês ia entrar comprando e, com isso, o rendimento do seu título ia cair, tá?
ele tirou esse teto, mas deixou 1% como referência. Tá? Ele foi mais leniente nesse sentido. E aí, galera, onde é que eu quero ficar com tudo isso? Tá? A curva de juros japonesa, ela tá abrindo. E o Japão é o maior exportador de liquidez do mundo. Né? Pra vocês terem ideia, o Japão exporta mais ou menos por ano 100 bilhões de dólares de liquidez. O que é isso? As pessoas se endividam no Japão, na moeda local, e levam para os Estados Unidos para ganhar no diferencial de juros e também acreditando que a moeda na qual o seu passivo está atrelada vai desvalorizar e com isso facilitar, né, o pagamento da dívida lá na frente. O bom e velho carry trade. O Japão é um berço disso, tá? Ele exporta liquidez nesse sentido. É barato se endividar e a moeda se deprecia. Então faz sentido, né? Se o Japão muda a sua política monetária, a gente pode perder essa ponta compradora, essa liquidez que sempre foi tão importante para o mercado financeiro. E eu acho que eles vão ter que mudar, Pedroso. Eles estão muito atrás da curva, né? Eles não vão conseguir resistir a essa tendência, né? Que até mesmo os bancos centrais de países desenvolvidos como Europa, Reino Unido e Estados Unidos não conseguiram. Vão demorar mais, que é outra história lá, é outros 500 lá, mas vão ceder. E com isso, eu te pergunto, vamos tomar juros de 2 anos no Japão ou não? Eu acho que não tem outro caminho, né? Eles estão gostando do crescimento econômico. O Japão passou décadas com uma estagflação praticamente. Não é bem estagflação, né? Mas ele passou décadas sem crescimento e com deflação, na verdade, né? E agora eles estão sentindo o gostinho do crescimento, da inflação, tentando segurar isso, só que uma hora a corda estoura. E aí, quanto tempo demora é a grande dúvida aqui, né? Perfeito, Pedroso. É isso, galera. Finalizar aqui com um dado que eu gostei muito quando eu vi o gráfico, tá? E aí pode subir aqui, produção, deixa um tempinho pro pessoal olhar também. No ano, isso com base nos dados de segunda-feira, infelizmente não consegui atualizar. As 50 maiores empresas do S&P sobem 20% na média. As 100 maiores empresas do S&P sobem 15% na média. O S&P sobe 8,5% na média. Tá? Se a gente faz o S&P Equal Weighted, que é todas as empresas com o mesmo peso, ele cai 4%. Se a gente pega o índice de Small Caps americano, ele está caindo 6%. Né? O que isso mostra pra gente? Que é um mercado muito nichado, focado em grandes empresas que tem carregado, né, e enviesado a performance dos índices até então. Poucas e boas empresas, né, contribuindo aí para quase toda a alta da bolsa. Quando a gente tira elas, o cenário é completamente outro. Então tem pouca força debaixo da superfície, isso para esse rally, né, continuar ganhando tração. Mas eu só achei interessante esse gráfico, e aí eu quero que o Pedroso faça uma previsão aqui pra gente. Vai ter Papai Noel esse ano, vai ter rally de fim de ano. Parece que o cenário, né, especialmente entre novembro, que já é um mês bem positivo, assim como dezembro, clareou. Eu já achava que teria, assim, rally, porque a gente teve aquele início do ciclo de alta e depois aquela correção toda e deixou os mercados baratos. E aí, se você tira as magníficas 7 empresas americanas lá, né, Apple, todas as empresas de tech as relevantes, o índice lá não está tão bem assim, né? O índice, quando você olha o S&P, ele está positivo, mas se você tira essas empresas, ele não está tão bem assim. Então, tem espaço para o restante andar nesse cenário que os juros talvez comece a ceder lá fora. E se os juros ceder lá fora, Brasil, emergentes no geral, vão surfar lindo. O dólar provavelmente desvaloriza, porque a alta de juros americana também vem puxando o preço da cotação do dólar. A gente já viu uma queda essa semana aí do dólar, tanto contra o DXY quanto para as moedas emergentes. Então, acho que sim, acho que a gente vai ter rallyzinho de final de ano. Eu acho que o cenário contrário é se eventualmente os dados americanos, que a gente está achando que vai começar a desacelerar agora, não acontecer isso. Mas como a gente falou alguns dias atrás, né? Ou O que de fato está acontecer. fazendo o preço? Juros americanos, né? É Guerra, isso. muito Mas, pouco. mas Mas pode Pedroso, acontecer alguma coisa com a guerra e tal? É juros americanos que vai mexer é com o isso. ponteiro. Mas você falou, né? O que pode estragar o rally é os dados vindo muito forte e os juros continuando a subir, né? Mas toma cuidado com o que você deseja, porque se os dados começarem a vir muito fracos, também não é positivo para ativo de risco, né? Que aí o pessoal começa a fazer conta e ver se os lucros. É difícil imaginar que também desacelera tanto assim que você está num Exato, eu momento tão concordo. positivo, com desemprego baixo.
Sim, Esse negócio para ser uma desaceleração que vai assustar, teria que acontecer algum desastre no meio do caminho. Não consigo ver esse cenário. Então, o mais perfeito. provável é, talvez a desaceleração seja até um pouco mais rápida que o mercado está esperando, mas ok, também não vai ser nenhum fim do mundo. Eu não consigo ver esse cenário, tá? Não sei se você tem essa possibilidade. Acho que tem essa Não, possibilidade de uma desaceleração muito mais rápida da economia americana. Agora, para o ano que vem, a Deus pertence. Sinceramente, eu não colocaria minha mão no fogo. perfeito. Pedroso, é isso. Já tomamos tempo demais aqui do pessoal. Agradeço aqueles que nos acompanharam até o final, tá? É aquele papo blogueiro, né? Que a gente tem que deixar. Pô, se vocês gostaram, comentem aqui, deixem o like, se inscrevam no canal. É assim que o YouTube reconhece, né, o nosso conteúdo e consegue divulgar eles com mais pessoas com os mesmos interesses, né? Do que nós que estamos acompanhando aqui o mercado de forma bastante ativa. Então, fica o meu abraço aí para todos. Vamos desejar parabéns novamente para o Pedroso, um grande homem, uma lenda aqui de mercado. Tenho certeza que vai ficar para os livros da história, né, Pedroso? O seu nome aí Quem como dera. um grande operador de renda variável, só o tempo dirá, ou até mais do que isso, gestor, né? Vamos ver o que o futuro espera aí para o Pedroso. Mas seus 50 anos têm que ser celebrados. Pessoal, Pessoal, 50 anos é sacanagem, hein? Tô aqui nos 20, você tá falando que tem 50. um grande abraço aí para todos. Pedroso, abre uma cervejinha em nossa homenagem, hein? Fechado. Aproveita aí. Obrigado, pessoal, e um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.